Aê! Estamos ao vivo? Gente, que loucura! Estou há 5 minutos tentando começar a transmissão, mas estava dando um erro aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo YouTube também. Vamos ver aqui só se dá certo, porque estava dando um erro. Acho que agora vai. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Maria Stephanie. Seja bem-vinda. Deixa eu colocar um lembrete para vocês aqui no Insta de faltam 2 dias para nossa jornada TOEFL ITP sem mistérios. Tá chegando a hora, segunda-feira já começa. Tô animada, tô empolgada para encontrar vocês. Preparei 3 aulas com muito carinho, muito cuidado, com bastante informação, simulado completo, mapa de preparação em PDF, tudo para que você possa dar os seus primeiros passos rumo à sua aprovação no TOEFL e a conquista do seu sucesso acadêmico e profissional. Maria Stephanie já está inscrita na jornada? Deixa eu só colocar um lembrete aqui no Insta. Faltam 2 dias. Digite, só um minuto, ó. Digite TOEFL para receber o link na sua DM. Perfeito. Tô tentando entrar pelo YouTube, mas eu acho que não vai rolar. Vamos ficar aqui no Insta mesmo. Realmente não tá rolando no YouTube. Então, chegamos na nossa live de aquecimento número 20 para a nossa jornada TOEFL ITP sem mistérios, que começa na segunda-feira. Maria Stephanie, se você ainda não se inscreveu, digita TOEFL aí nos comentários para receber o link na sua DM, ou você pode também depois ir na minha bio e tem o link lá para garantir a sua vaga. A nossa jornada começa na próxima segunda, dia 17, 18 e 19 de junho. Vai acontecer 100% online, 100% gratuito. É um momento muito especial que eu estou preparando para vocês. São 3 aulas exclusivas, fechadas, somente para quem se inscrever na jornada. Simulado completo, mapa de preparação com todos os passos, o passo a passo completinho para sair de onde você está hoje e atingir a sua aprovação no TOEFL ITP. Então, estive aí com vocês ao longo desse mês. Chegamos na nossa live de número 20 para a jornada. São lives de aquecimento. Hoje é a nossa última live. Nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades secretas que você precisa desenvolver e dominar para ser aprovado no TOEFL. Mas ao longo das outras lives eu falei um pouquinho sobre a estrutura da prova, sobre comparações entre o TOEFL ITP e IBT. Falei um pouquinho sobre as oportunidades acadêmicas, oportunidades internacionais de bolsa de estudo que você pode aproveitar utilizando o TOEFL ITP. Falei sobre o TOEFL ITP para futuros residentes, seja médico ou multiprofissional. Então, tem muito conteúdo já gravado aqui para você. Aproveita esse final de semana antes da nossa jornada começar para maratonar esse conteúdo, caso você tenha perdido alguma coisa, alguma informação, tá bom? Vou beber um cafezinho porque não sou de ferro. Hoje o cansaço bateu. Mas estou bem animada para estar aqui com vocês. Vou tentar entrar pelo YouTube pela última vez. Se não der, realmente parece que não está dando. A gente fica somente aqui pelo Insta, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só deixar o meu resumo aqui na frente. Maria Stephanie, vi que você já digitou TOEFL aí. Depois da live é só correr na sua DM que o link vai estar lá, tá bom? E se você está me assistindo, não, olha, eu já estou acostumada a falar. Se você está me assistindo pelo YouTube, mas hoje não estamos pelo YouTube, então, se você não quiser digitar TOEFL nos comentários, tem a opção também de ir lá no link da minha bio, tá bom? Então, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. Você provavelmente está vendo o tema aqui em cima no Insta.
Hoje a gente vai falar sobre as 5 habilidades secretas que você precisa dominar para ser aprovado no TOEFL ITP. Por que eu estou falando de habilidades secretas? Porque seria muito óbvio eu vir aqui falar com vocês com as habilidades, as macro habilidades, digamos assim, que são as sessões obrigatórias da prova, que é o listening, reading e etc. Essas daí, talvez você já saiba que são cobradas na prova. Se esse vai ser o seu primeiro contato, né? Eu vou te situar aqui um pouquinho, mas o TOEFL ITP é uma prova de inglês com conteúdo 100% acadêmico, que vai avaliar algumas habilidades suas em inglês durante a realização do exame. E aí, eles vão ter ali para você 3 sessões obrigatórias na prova para avaliar cada uma dessas habilidades. A gente tem a sessão de listening, que é a primeira sessão obrigatória, vai avaliar a sua capacidade de compreender áudios em inglês em contexto acadêmico. Então, eles vão simular palestras, simular aulas em universidades. A gente tem a segunda sessão obrigatória da prova, que é a sessão de estrutura e expressão escrita. Muita gente acha que nessa segunda sessão obrigatória eles estão focados apenas em cobrar conhecimento de gramática de vocês, mas pouca gente sabe que, além de avaliar o seu domínio da estrutura da língua, eles também estão avaliando indiretamente a sua habilidade de escrita em inglês. Por isso que a segunda parte da sessão chama expressão escrita, tá bom? Então, quando a gente fala de expressão escrita, eles estão avaliando indiretamente se você consegue reconhecer erros de escrita, erros de inadequação no uso de palavras em textos acadêmicos em inglês. E aí a gente tem a nossa terceira sessão obrigatória, que é a sessão de reading, de leitura. Então, eles vão avaliar nesse momento se você consegue, tem a capacidade ali de ler textos acadêmicos em inglês e interpretar esses textos, buscar informações e etc. Então, assim, se você já conhece, né, já teve acesso a essas informações mais básicas relacionadas à prova, minimamente você espera que você precisa ter um bom domínio da habilidade de compreensão auditiva, de leitura, de escrita e etc. Até aqui, ok. Só que na live de hoje eu quero focar em outras habilidades que são igualmente avaliadas na prova, mas que geralmente não são mencionadas por aí. Então, aí eu tô falando, para vocês entenderem assim melhor, é como se a gente tivesse as habilidades maiores. Então, eu tenho a habilidade de listening, e dentro dessa habilidade eu tenho algumas habilidades menores que vão ser avaliadas, tá bom? E de onde que eu tô tirando essas habilidades secretas? Eu tô tirando essas habilidades de um documento oficial do TOEFL ITP, que é o Score Descriptor. Então, é um documento oficial da prova, onde eles mencionam, infelizmente, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver, pessoal, mas eu vou tentar, tá? Vou tentar mostrar aqui no Insta, porque geralmente eu mostro no YouTube, mas o YouTube resolveu não funcionar. Ó, tá aí, tá pequenininho, mas vocês vão conseguir ver qual é esse documento. Eu vou dar um zoom. Isso, maravilha, assim vai ficar perfeito pra gente. Esse documento aqui, chamado de TOEFL ITP Test Score Descriptors, ele tem uma lista dividida por sessão e dividida também por nível de inglês. Então, aqui a gente tem C1, que é o avançado, aqui a gente tem o B2, que é o intermediário avançado. E neste documento, o que eles vão fazer? Eles vão descrever quais são as habilidades avaliadas
em cada uma das partes da prova, cada uma das sessões da prova, para cada um dos níveis de inglês. Mas como assim, Gabi, para cada um dos níveis de inglês? Bom, a prova do TOEFL ITP, ela é uma prova para te posicionar, para indicar qual é o seu nível de inglês atual. Então, ela vai indicar se você tem nível de inglês básico, intermediário, intermediário avançado ou avançado. E para que essa prova consiga fazer isso, você vai ter que responder questões de diferentes níveis. Independente se você tem um nível de inglês básico, você, durante a prova do TOEFL, vai ter que lidar e responder questões de todos os níveis. É assim que eles vão conseguir medir qual é o seu nível atual de inglês dentro dessa escala de básico, intermediário, avançado. Combinado? Então, com base neste documento aqui, eu não estou inventando nada, eu estou trazendo para vocês um documento oficial que pouquíssima gente tem acesso e fala sobre ele. Então, eu trouxe aqui, eu vou tirar o documento da tela, porque está muito pequenininho para vocês lerem, tá? Mas entendam que tudo que eu falar aqui, eu estou me baseando neste documento oficial. Então, essas 5 habilidades que vou trazer aqui para vocês, começa pela inferência de vocabulário. Essa é a primeira habilidade secreta que eu quero comentar aqui com você na nossa live de hoje. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, tá? Mas é previsto que no TOEFL ITP, principalmente nas sessões de listening e reading, que são questões que vão avaliar a sua compreensão, a sua interpretação da língua inglesa, estejam presentes nos áudios ou nos textos palavras e vocabulário abstrato. Anotem isso aí que eu estou dizendo para vocês. Então, palavras e vocabulário abstrato, palavras e vocabulários difíceis, palavras e vocabulários que aparecem com mais frequência e palavras e vocabulários que aparecem com menos frequência. O que seria com mais frequência e menos frequência? Palavras com alta frequência são aquelas palavras mais comuns na língua, que a gente usa quase todos os dias, digamos assim. Se você já fala inglês, provavelmente você usa essas palavras com muita frequência. Palavras como study, house, estou dando um exemplo aqui para vocês, student e work, enfim, palavras que são de nível mais básico e que são usadas na língua com uma frequência mais alta. Quando eles falam de frequência baixa, palavras de frequência baixa, são palavras geralmente de nível mais avançado de inglês. Então, são palavras que um pouco menos de pessoa tem acesso a conhecimento dessas palavras. São palavras um pouco mais associadas a um contexto mais acadêmico e não tanto ao vocabulário do dia a dia. E são palavras geralmente associadas a áreas específicas dentro do contexto acadêmico. Então, ciências humanas, ciências sociais, meteorologia, biologia, história e etc. Então, podem ser palavras relacionadas a campos, áreas científicas mais específicas. Por que eles estão avaliando a sua capacidade de inferir vocabulário? Ontem eu comentei aqui um pouquinho com vocês que a finalidade do TOEFL ITP, de alguma forma, é simular situações reais em que você tivesse que lidar com a língua inglesa em um contexto acadêmico. Então, o que eles estão tentando fazer aqui? Se eu estou ouvindo uma aula em uma universidade, uma aula totalmente em inglês, ou se eu estou lendo um artigo totalmente em inglês de uma área acadêmica,
é bem provável que apareçam nesse texto ou nesse áudio ali da aula algumas palavras que eu já conheço, mas a gente não conhece 100% das palavras em inglês. Ninguém é um dicionário, nem em português a gente conhece 100% das palavras, provavelmente. Então, o que eles querem fazer? Eles vão trazer para vocês, no meio desses áudios, no meio dessas palestras, palavras que não aparecem com tanta frequência assim no dia a dia, para que eles possam avaliar o quão bem você consegue lidar com essas palavras desconhecidas ou com essas palavras mais abstratas, mais difíceis. Então, se você é o tipo de pessoa, até tirar essa blusa aqui, gente, tô sentindo até calor. Se você é o tipo de pessoa que já iniciou a sua preparação, ou às vezes até não iniciou a preparação, mas você tem contato com algum texto, algum áudio em inglês e fala assim: meu Deus, eu nunca vi essa palavra na vida. Saiba que essa sensação de eu não conheço essa palavra, ela é esperada dentro do TOEFL ITP. É proposital que eles colocam palavras que eles têm certeza que é bem provável que você nunca tenha visto na sua vida. Porque qual é essa primeira habilidade que eles estão avaliando? Se você consegue inferir vocabulário. O que é inferir vocabulário? Vamos falar de uma forma bem fácil de entender. Eles querem saber se você consegue, por meio das pistas ali que você encontra nos áudios ou nos textos, imaginar qual seria o significado daquela palavra. Então, quando eu falo inferência de vocabulário, nada mais é do que isso. O quão bem você consegue olhar em um texto ou em um áudio uma palavra que você não faz ideia do que significa e consegue imaginar o significado daquela palavra, com base nas informações do texto e do áudio. Então, quando a gente pega esse documento oficial, eu vou botar ele aqui na tela rapidinho de novo, porque pode ser que algumas pessoas estejam chegando agora e não saibam do que eu estou dizendo. Vou deixar ele rapidinho aqui, mas eu vou até chegar aqui, ó. Por exemplo, na seção de listening, eu estou deixando grifado, mas eu vou ler aqui para vocês, porque eu imagino que esteja bem pequenininho no Insta. Na hora de descrever o que eles estão avaliando, eles colocam assim, ó. Test takers at this level, então, aquelas pessoas que vão fazer a prova e tem nível B1 de inglês, tem nível intermediário, are usually able, são geralmente capazes, when listening to a short dialogue, quando estão ouvindo ali um diálogo curto. O que essas pessoas, então, são geralmente capazes? Understand high frequency vocabulary, então, compreender vocabulário que aparece com alta frequência. And, prestem atenção na segunda parte que está aqui grifada de amarelo. Deduce the meaning of some lower frequency vocabulary. Deduzir o significado de vocabulários que aparecem com baixa frequência. Quando eles falam deduzir, é porque eles estão esperando que realmente você tenha que imaginar qual é o significado daquela palavra. Então, deduzir é isso que eles querem que você faça durante os diálogos curtos em inglês. Então, compreender vocabulário que aparece com certa frequência. Então, se você já conhece essas palavras porque elas aparecem com alta frequência, eles esperam que você entenda essas palavras quando você escute e aí eles acrescentam. Deduce the meaning of some lower frequency vocabulary. Você tem que deduzir. É como se fosse um adivinhar o significado de palavras que aparecem com menos frequência. Então, essa é a primeira habilidade que quase ninguém fala e que você vai sim precisar dominar para ser aprovado no TOEFL ITP.
Segunda habilidade que a gente tem, reconhecer níveis de formalidade na escrita. Como assim reconhecer nível de formalidade na escrita se não tem uma seção de writing? E agora? E agora? Lembra do que eu comentei com vocês? A habilidade de writing, ela não é cobrada de forma direta na prova, ou seja, você não vai precisar escrever em inglês na prova. Mas você vai precisar corrigir textos em inglês. Corrigir no sentido de identificar erros de escrita em inglês, em textos acadêmicos. Quando a gente fala de textos acadêmicos, automaticamente a nossa mente remete a textos mais formais. Então, qual é a segunda habilidade que eles estão avaliando na seção de estrutura e expressão escrita? Reconhecer níveis de formalidade na escrita. Porque quando eu tenho níveis diferentes de formalidade, eu vou fazer escolhas diferentes nas palavras que eu vou usar. Você já percebeu que quando você está conversando com um amigo no WhatsApp, você usa uma determinada linguagem, você usa determinadas palavras. Quando você está conversando com um professor ou com o seu chefe, você escolhe outras palavras para usar, porque você está reconhecendo que existem níveis diferentes de formalidade. E isso vai interferir na escrita em inglês. Quando eu estou escrevendo um texto acadêmico em inglês, eu preciso me adaptar a essa formalidade. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o descritor novamente. Olha só. Nos descritores da seção de estrutura e expressão escrita, é conteúdo de nível avançado. Eles dizem o seguinte: test takers at this level. Então, os test takers de nível avançado, C1, are usually able to, geralmente são capazes de. Olha só o que eles escrevem. Recognize different levels of abstraction or formality in choices, such as in an agreement, and the star was just discovered recently. Only recently was the star discovered. Então, o que eles dizem aqui? Os test takers de nível avançado são geralmente capazes de reconhecer diferentes níveis de abstração ou formalidade nas escolhas. Quais escolhas? Nas escolhas de palavra e de estrutura da língua. Por isso que a seção chama estrutura e expressão escrita. Então, eles colocam alguns exemplos aqui. In agreement, qual seria mais formal? Qual seria mais formal? Dizer the star was just discovered recently ou only recently was the star discovered? Percebe que a informação em si é a mesma. O que muda é a forma como eu estou me expressando, a estrutura que eu estou usando, o uso de palavras que eu estou fazendo, as palavras que eu escolhi usar, e isso implica em formalidade. Então, essa também é uma habilidade esperada de você durante a prova do TOEFL. Terceira habilidade secreta que quase não falam sobre, que muita gente conhece como interpretação. Deixa eu só beber um café aqui, porque minha voz está falhando. Compreender informações implícitas. O que é informação implícita? É o famoso, eu entendi o que você quis dizer. Você fala uma coisa, mas aquilo que você fala está querendo dizer alguma coisa. Se eu estou fazendo essa live aqui para vocês, eu falo assim,
Nossa, tá muito quente aqui, eu acho que eu esqueci a janela fechada. O que eu tô querendo dizer com isso? Então, implicitamente, eu tô passando uma mensagem para você. Ou se eu chego aqui, é mentira, tá, gente? É mentira o que eu vou dizer. Um exemplo, eu não bebo. Mas se eu chegasse aqui e falasse assim, nossa, que ressaca. O que vocês iam entender? Que eu bebi ontem? Eu tô te dando informações sem te dar essas informações. Então, implicitamente, por trás do que eu tô falando ou por trás do que eu tô escrevendo, existem informações que vão além daquilo que eu realmente falei. Essa habilidade também é avaliada no TOEFL P. Eles trazem assim, ó, os test takers nesse nível, perdão, devem ser capazes de process information across typical academic texts to understand detailed information and major ideas, both explicitly stated and implied. Então, os test takers nesse nível devem ser capazes de processar informação ao longo de textos acadêmicos e entender informações principais ou detalhadas explicitamente ou implícitas, ou de forma implícita, que é o que a gente chama muitas vezes de interpretar. Às vezes você fala alguma coisa com alguém e a pessoa fala assim: ah, então você está querendo dizer isso? E você fala: não, você interpretou errado. Não foi isso que eu disse. Então, avaliar a habilidade de avaliar e entender informações implícitas. Aquelas informações que não foram mencionadas, mas que você consegue extrair a partir do que foi dito. Quarta habilidade, compreender a ideia principal de alguns textos. O que é compreender a ideia principal? É como se eles pedissem para você quase resumir a informação daquele texto. Pensa no título de um texto, o título de um artigo, por exemplo. O título de um artigo, geralmente ele é um resumo da ideia principal do texto inteiro, do artigo inteiro. Então, existem questões específicas na seção de reading em que eles podem pedir, solicitar que você escolha um título para aquele texto. Aí você pensa assim, ok, mas se eu não escrevi esse texto, como é que eu vou selecionar o título do texto? E aí é que entra essa quarta habilidade. Primeiro, eu tenho que ser capaz de entender qual é a ideia principal desse texto. E a partir do momento que eu entendo a informação principal, eu consigo, então, escolher o melhor título. Porque o melhor título para um texto nada mais é do que um resumo da informação principal, da ideia principal. Vou trazer aqui no documento para vocês onde isso aparece. Cadê? Olha só, nível básico aqui. Test takers, não, desculpa, tá aqui, ó, no de baixo. Test takers at this level are sometimes able to understand the main idea of some texts, então compreender a ideia principal de alguns textos, in which the idea is reinforced by the repetition of important vocabulary across many sentences. Então, compreender a ideia principal de alguns textos em que essa ideia é reforçada ao longo do texto por meio da repetição de vocabulário importante diversas vezes. É como se assim, poxa, naquele texto a pessoa repete tanto a mesma palavra que você chega à conclusão de que aquela palavra é o foco principal do texto. Percebe? Então, eles já trazem essa informação aqui nos descritores.
E aí, a última habilidade que eu quero trazer para vocês e que não está aqui nos descritores oficiais, é a única habilidade que eu vou trazer aqui para vocês que não foi mencionada nos descritores, é a habilidade de administração do tempo. Eita ferro! Se você, pelo menos, às vezes não fez a prova, mas já ouviu falar sobre a prova do TOEFL, eu te garanto que alguém já te disse assim: olha, a prova do TOEFL é rápida demais, é muito rápida, não dá tempo de responder. Por quê? O tempo para cada uma das respostas, de fato, é muito curto. Na sessão de listening, por exemplo, são 12 segundos para responder cada questão. 12 segundos. Segundos, não é minutos. 12 segundos. É o tempo que você tem para ler as alternativas, escolher a resposta correta e marcar. 12 segundos. Então, se você quer fazer o TOEFL, vai fazer no caso, e quer ser aprovado, você pode ter o nível de inglês mais alto do mundo. Você pode dominar todas aquelas 4 habilidades que eu mencionei até agora. Mas se você não conseguir responder as questões no tempo, de nada adianta o seu conhecimento de inglês. De nada, vai para o lixo. Se eu tenho muito conhecimento, mas eu não tenho tempo para mostrar tudo que eu sei, é o famoso se vira nos 30, lembra? São pessoas extremamente talentosas, mas elas têm pouquíssimo tempo para mostrar o talento delas. E é isso que acontece na prova do TOEFL. Eu posso ser a pessoa mais talentosa desse mundo, mas se eu não tiver tempo suficiente para demonstrar o meu conhecimento, de nada adianta o meu conhecimento naquele momento na prova. Ah, eu sei escrever um texto incrível, mas chego lá no Enem e não sobrou tempo para eu escrever minha redação. O que, que vai acontecer? Não vai adiantar você ser o melhor escritor do mundo. No TOEFL é a mesma coisa. Então, saber administrar o tempo é fundamental para você que está em busca da sua aprovação. Se você quiser ser aprovado e conquistar seu sucesso acadêmico e profissional, tá bom? Então, deixo aqui para você essas informações, essas 5 habilidades secretas que você tem que dominar. E não sou eu que estou dizendo isso, são os documentos, a documentação oficial da prova. Aproveito pela última vez para te lembrar, vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela. Consigo, maravilha. Aproveito então pela última vez para te lembrar que faltam 2 dias para a nossa jornada TOEFL ITP sem mistérios. Um evento 100% online, gratuito. Estarei com você durante 3 aulas fechadas, somente para aqueles que se inscreverem. Não tem custo nenhum, tá, pessoal? Você só tem que cadastrar o seu e-mail para você receber os links das aulas, material, tudo certinho. Não tem custo nenhum. Então, estarei com você durante 3 dias para desvendar todos os segredos do TOEFL, te mostrar quais são as dicas e estratégias que você pode utilizar para garantir pontos a mais na prova, mesmo que você não tenha nível de inglês avançado. E vou te entregar o mapa de preparação completo, com passo a passo, cada um dos passos, para você sair de onde você está hoje e atingir a sua aprovação no TOEFL ITP, tá bom? Chegamos então à nossa última live de aquecimento para a jornada. A gente se encontra de novo na segunda-feira, já no início da jornada. Vai ser muito legal, estou muito animada. Se você ainda não garantiu a sua vaga gratuita, você pode digitar TOEFL aqui no comentário da live, ou você pode também clicar aqui no meu perfil, provavelmente a minha fotinha está aparecendo aqui para você. Clica no meu perfil, que o link tá na minha bio também, tá bom? Beijo para você então e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau.